Então me diz uma coisa, então, em 2026, a gente já tem as primeiras mudanças na prática. Explica detalhadamente, por favor, o que é essa mudança, para qual finalidade e quem não... A gente já está em vias de, né? Quem não se adequou para nada ainda, o que essa pessoa precisa fazer agora? Tá. Então, dá um overview sobre essas mudanças da reforma já em 2026. Bora lá. Então, pensando nesse período de transição, 2026. O que acontece efetivamente em 2026? É o que a gente está chamando de ano teste. Né? Então, o que foi estabelecido pela lei complementar? Quais são as obrigações que a gente tem que ter com relação a 2026? As mudanças principais estão nos documentos fiscais eletrônicos, ou seja, na nota fiscal eletrônica. Tá? O que a gente vai ter que fazer? A gente já vai ter que colocar nesses documentos fiscais as informações relativas a esses novos tributos de IBS e CBS. O que são esses itens que foram acrescidos nos documentos fiscais? Eu falo foram porque assim, já saiu a atualização desses documentos, tá? Tanto para você que é indústria, comércio ou prestação de serviço. Já saiu a atualização desses documentos e os campos nessas notas já estão disponíveis para serem preenchidos para você já fazer teste antes da obrigação que começa em janeiro, tá? Então, o que você vai ter que fazer? Identificar nas suas operações como elas vão ser tratadas com base nesses novos tributos. É uma operação que vai ter incidência de IBS ou não. Colocar essas informações na nota através de códigos novos que vão ter na nota fiscal. Tá? Vou falar código sigla aqui, que são o quê? CST e o C-Class Tribes. São dois novos códigos que vai ter que ter na nota fiscal. Então, você vai identificar, qual que é a minha operação? Uma operação de venda? Ela é uma operação tributada por IBS e CBS? Então, na sua nota fiscal, através desses dois novos códigos, CST e C-Class Tribes, você vai identificar que é uma venda tributada e que aquele item que você está vendendo, ele é tributado. Então, assim, resumindo, né? Tipo, a nota fiscal agora tem esses campos, como tem, por exemplo, hoje para o ICMS, para o IPI, onde você já tem informação de CST para o ICMS e tal. Quem está acostumado, talvez fique mais fácil enxergar ali, né? Mas apareceu esse grupo novo, IBS e CBS, dentro do documento fiscal. Que aí, lógico, você vai ter que estudar, entender um pouquinho mais como funciona, entender esses códigos, tal, e preencher esses campos. E a alíquota, Thiago? Eu tenho que preencher a alíquota também nesses campos? Tem, mas a gente não tem alíquota. Mas, para um ano de 2026, que é um ano teste, foi estabelecida uma alíquota teste. Que é? Que para o CBS é 0,9% e para o IBS é 0,1%. Que somando as duas dá 1%. Sim. Né? Então, você vai usar essas alíquotas no preenchimento dos seus documentos fiscais, tá? Colocando a base de cálculo desses tributos, tal, que daí o governo, durante o ano de 2026, ele vai conseguir entender quanto que seria a base, quanto que seria de recolhimento, para que efetivamente ele defina qual que seja a alíquota do IBS e da CBS padrão, qual que vai ser a alíquota padrão, a alíquota de referência, tá? Entendi. Thiago, e se eu não fizer, já que é um ano teste, o que acontece? Bom, o que a gente tem que entender? A legislação fala pra gente o seguinte, que se você cumprir com as obrigações acessórias durante esse período do teste, você fica dispensado de fazer o recolhimento de IBS e CBS durante o ano de 2026. Mas a gente tá falando de um ano teste, mesmo assim pode ser que eu tenha que recolher esses novos tributos? Sim, pode ser que você tenha que recolher. Além dos que eu já recolho. Além do que você já recolhe, caso você não cumpra com as obrigações. E qual é a obrigação? É preencher o documento fiscal correto, que é essa informação que a gente tem por enquanto, né? Que essa seria a única obrigação, de você preencher os documentos fiscais para que você fique dispensado de fazer esse recolhimento. Se você tiver que fazer o recolhimento, né, desses impostos, porque você não cumpriu e por algum motivo você está sendo exigido de fazer esse recolhimento, para que você não seja onerado durante um período do teste, você vai poder compensar esse recolhimento com o valor que você paga de PIS e COFINS. Só que daí, cara, você começa a complicar todo o seu operacional, fica uma bagunça. Então assim, galera, cumpra com as obrigações para que você fique dispensado. É a melhor solução, tá? Então a gente tem que entender, você como empresário, você que é um prestador, você que é um comércio, você que é uma indústria, que a partir de janeiro você tem que entender os impactos do IBS e da CBS no seu documento fiscal, fazer os preenchimentos corretos para que você fique dispensado de fazer recolhimento e para que você consiga emitir nota, porque se você não colocar, a sua nota vai ser rejeitada e você não vai conseguir faturar. Thiago, quem está me ouvindo aqui, nos ouvindo, que usa um sistema, um RP para emitir as notas, que uma parte usa, né?
esse sistema ele vai ter que habilitar esses campos para eu preencher, porque no final eu emito a nota através dele. É por aí. E outra, essa consulta do, cara, qual que é a class trib que você falou? C-class trib. Bonito, né? Pois é, cara. E o CST. Pô, legal. É o meu contador que vai lá e vai ajudar, porque isso sempre sobra pro contador, né? No sentido de orientação. E aí eu queria ouvir de você primeiro, né? Vamos imaginar que tem um empreendedor aqui nos ouvindo, não necessariamente um contador. Como ele deve proceder para ajustar? Vamos lá, sim. Primeiro que o teu sistema ele tem que estar habilitado para que você consiga preencher esses novos campos. Então, uma das coisas que a gente tem orientado muito os nossos clientes é conversar com o seu sistema para verificar como que eles já estão com relação à atualização, né, para esses novos campos, para que a gente já consiga fazer testes antes de janeiro, antes do dia ali que entra a obrigação e as suas notas podem ser rejeitadas, que imagina, senão é aquela loucura, né, cara? Então eles têm que habilitar esses campos. E aí, programador, né, cara? Existem já diversas normas técnicas que já trazem informação para que os programadores consigam, né, alterar os seus sistemas, enfim, colocar esses campos para que os contribuintes consigam preencher, tá? Então a primeira coisa é entender como que tá ali a atualização do seu sistema. E aí, junto, claro, com a sua contabilidade, você vai entender o que efetivamente você tem que preencher para cada campo. Porque a base de cálculo do IBS da CBS não é a mesma base de cálculo do PIS e COFINS e não é a mesma base de cálculo do ICMS. A forma de montar a base de cálculo é diferente. Então, você vai ter que entender qual que é o mecanismo ali de formação da base de cálculo para preencher esse campo correto. Pode ser que você tenha alguns itens que você trabalhe que tenha previsão de redução na alíquota de IBS e CBS, e você já vai ter que informar qual é esse percentual de redução ainda em janeiro. Apesar de ser um ano teste, você já vai ter que informar na nota fiscal. Olha, eu tenho um percentual de redução nesse meu item de tanto. Né? Então, existem anexos da lei que traz os NCMs, que traz os itens que tem redução. Então, você também vai ter que saber fazer essa consulta para que você, cara, altere todo o teu cadastro de produto. Então, você hoje, empresa, você vai ter que fazer um saneamento ali no teu cadastro de produto, colocar essas informações, qual que é a alíquota de IBS, CBS para cada um dos itens, qual que é um percentual de redução caso tenha, qual que vai ser, como que vai ser feita a configuração para chegar na base de cálculo, né? E também depois a correlação com qual é o CST e qual que é a C-Class Trib, que existe uma tabela também já disponibilizada específica para isso. Legal. Identificar se a operação que você está fazendo está sujeita ou não a esses impostos, né? Por que eu falo isso? Venda vai ter IBS e CBS? Vai, né? Porque, resumindo, tudo aquilo que é um fornecimento oneroso de bens e serviços tem incidência de IBS e CBS. Então, uma venda, por exemplo, eu tenho. Agora, uma remessa, pode ser que não tenha. E aí são C-Class, são CSTs diferentes. Então, você vai ter que fazer um mapeamento das suas operações e dos seus produtos para que você faça os cadastros corretamente, né? Para que consiga emitir a nota de forma correta. Sim. Então, é um trabalhinho, é trabalhoso, não é tão simples assim, né? Claro que é uma coisa nova, é uma adaptação, então no primeiro momento vai sim. Por isso que a gente tem o período teste. Você não vai ser penalizado com multas por, de repente, ter colocado um CST errado, uma C-Class errada, coisa nesse sentido, né? É mais você ter que ir trabalhando, ter esse ano de 2026, já ir trabalhando para que seja isso tudo ajustado para depois não sofrer ali em 27. Legal.